Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática no projeto Aula em Casa da Prefeitura Municipal de Limoeiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre adição e subtração com números naturais. Mas antes, a gente vai fazer uma correção da aula anterior, na qual eu fiz a leitura do número 108.460.037 de maneira equivocada. Então, a gente estava vendo sobre a questão das classes, né? E esse número, ele possui três classes, e o que a gente precisava situar era cada um da posição que ocupava esses algarismos nessas classes. Então, a gente tem 108 na casa dos milhões, né? Nós temos 460 na classe do milhar, e nós temos 37 na casa das unidades simples. Ah, Especificamente na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a resolução de problemas envolvendo operações matemáticas de adição e subtração. Para isso, nós vamos iniciar com a leitura de um problema e sua resolução. O problema diz o seguinte: um caixa de supermercado, em um dia, recebeu vendas a dinheiro de R$ 2.745 e das vendas via cartão de crédito R$ 3.498. Qual foi em reais a quantia que esse caixa precisou prestar conta ao fim do expediente? Então, para isso, a gente percebe que houve dinheiro recebido em forma de dinheiro e outra em forma de cartão de crédito. E aí a gente quer saber o total, né? Ou seja, quanto foi reunido ao final do expediente. Então, para isso, a gente podemos recorrer a uma operação de adição, ou seja, eu vou juntar as partes, né, que são referentes a dinheiro e a cartão. E com isso a gente tem 2.745 mais 3.498, né? Então, a gente começa sempre somando da unidade até a ordem maior que o número apresentar. Nesse caso em particular, a gente começa adicionando 5 mais 8. Então, 5 mais 8 corresponde a 13. O 13 é a mesma coisa de uma dezena mais 3 unidades. Então, na casa da unidade, a gente coloca o 3. E na casa da dezena, a gente acrescenta 1. Feito isso, a gente começa a somar 1 mais 4 mais 9, que vai dar 14. 14 corresponde a uma dezena mais 4 unidades, né? E nesse caso, como a gente está na casa da dezena, isso vai corresponder a uma centena e 4 dezenas. Então, a gente coloca 4 dezenas embaixo da ordem da dezena e sobe 1 coloca 1 na casa da centena. Fazendo o mesmo procedimento, nós vamos ter 1 mais 7 mais 4, que é a soma das centenas, que vão dar 12 centenas. Isso corresponde a 1 milhar mais 2 centenas. Então, colocamos o 2 na casa da centena e levamos para a casa do milhar uma unidade. Feito isso, nós somamos 1 mais 2 mais 3, isso vai dar 6, ou seja, nós temos 6.243. Então, no caso, no fim do expediente, o caixa ele prestou conta de R$ 6.243. Estudando um pouco mais sobre o algoritmo da adição que a gente utilizou, a gente tem o seguinte: as duas primeiras elementos que a gente estruturou são chamados de parcela. Então, quando a gente junta essas duas parcelas, a gente constitui uma outra que chamamos de soma, né? Então, a soma é a reunião das parcelas. Então, algo importante da gente discutir com relação à adição. A soma das partes constitui o todo, ou seja, quando eu quero descobrir o todo, basta eu adicionar as partes. Em qualquer que seja a situação, cuja finalidade seja juntar as partes ou acrescentar uma a outra já existente, a gente pode recorrer a uma adição. Então, a adição, a operação de adição, ela tem algumas propriedades que julgamos importantes de serem detalhadas. Por exemplo, a propriedade comutativa. O que significa isso? Que a ordem das parcelas, né, que a gente estiver somando ali não vai alterar a soma. Nessa tela, por exemplo, nós temos duas situações na qual está sendo somada 20 mais 40 e o resultado é 64. E é a mesma coisa de eu pegar 24 mais 40, que vai dar o mesmo valor que é 64. Né?
associando os valores a produtos diferentes, entretanto, a ordem com que eu faço essa organização, ela não vai alterar a soma. Uma outra propriedade interessante de ser trabalhada é a propriedade associativa. Isso é comum da gente utilizar corriqueiramente no dia a dia. Por exemplo, a ilustração na tela coloca como a garota ela calculou mentalmente o valor a ser pago pela compra de um teclado, um mouse, um cartucho de impressora. Tá? Então, primeiro ela pegou o valor de cada um deles, né? E associou os dois primeiros, né? 58 mais 32 dá 90. E a esse resultado somou 67. Então, ela achou conveniente decompor o número 67 em 60 mais 7. E aí ela fez uma nova associação de 90 mais 60, que deu 150, somado a 7 deu 157. Ou seja, esse exemplo ilustra a propriedade associativa, que diz o seguinte: em uma adição de 3 ou mais parcelas, podemos associar essas parcelas de modo diferente, mantendo o mesmo resultado. Uma outra situação, outra propriedade é o elemento neutro. Nós temos aqui um quadrinho que diz o seguinte, que narra a situação de um estudante que chega a seu pai e diz: papai, preciso de ajuda. Dos 4 exercícios de matemática, não realizei nenhum. Vamos, filho, precisamos realizá-los antes que comece o programa Aula em Casa. Nesse caso, o que a gente percebe é que, se ele não realizou nenhum exercício, a quantidade de exercício que ele terá que resolver antes do programa será a mesma. Ou seja, se eu adicionar a qualquer parcela o valor 0, o resultado será igual à parcela. É isso que diz a propriedade elemento neutro. Em uma adição de 2 parcelas, em que uma delas é igual a 0, o resultado é igual da outra parcela. Vamos agora para um segundo problema. Joana recebeu R$ 27,00 de seus avós e R$ 32,00 de seus pais para complementar o valor a ser pago por uma excursão escolar. Para ter direito à excursão, ela precisa investir R$ 132,00. Para a quantia que Joana ainda precisa... Qual a quantia que Joana ainda precisa reunir para participar da excursão? E aí, nós temos algumas estratégias que podemos utilizar para resolver. Primeiro, a gente tem que descobrir, né, qual é a quantia recebida por ela. Então, ela recebeu uma quantia dos seus avós, que foi 27, e outra quantia dos seus pais, que foi 32. Então, isso constitui um valor de R$ 57,00. A gente sabe também que o que ela precisa investir para ter direito à excursão é R$ 132,00. O que a gente precisa saber é o que é que falta para eu chegar a R$ 132,00. E aí a gente pode recorrer à operação de subtração, né? Pensando em um valor que somado a 57 chega a 32, ou simplesmente pegar 132 e retirar a quantia que já foi reunida, né? Que ela recebeu. Então, utilizando o algoritmo da subtração, nós não podemos de 2 tirar 7. E aí a gente recorre à dezena, né? Então a gente tem 3 dezenas, a gente pega uma dezena dessa daí, ficando 2, e uma dezena constitui 10 unidades, somado a 2 dá 12 unidades. Então de 12 a gente pode tirar 7, que isso vai resultar em 5. Né? E agora a gente tem 12, né? Para retirar 5. Então fazendo isso, nós vamos ter 7. Nesse caso, a gente tem 75 como sendo a quantia que ela precisa reunir para participar da excursão. Uma segunda estratégia que a gente pode utilizar para resolver seria pegar essas parcelas e adicionar um valor. Nós aqui utilizamos 3, porque 3 somado a 7 vai chegar a 10. Então, o algarismo da unidade seria ocupado pelo algarismo 0. Então, nesse caso, somando 132 a 3 dá 135, 57 mais 3 dá 60. Quando a gente faz a subtração, vai corresponder ao mesmo valor. Por quê? Porque eu adicionei o mesmo valor às 2 parcelas. Isso é uma outra possibilidade que você pode lançar mão para resolver problemas dessa natureza. A estrutura, né, do algoritmo ela é formada, né? Ou seja,
Nós temos a primeira parte aí chamada de minuendo, a segunda de subtraindo, e o resultado disso é a diferença, que a gente chama de diferença. Então, importante, o subtraindo e a diferença constitui as partes, e o minuendo corresponde ao todo. Então, nesse caso, se, por exemplo, eu queira descobrir, ou melhor, eu queira provar que, de fato, a minha operação ela está correta, né? Então, eu pego a diferença, adiciono ao subtraindo, que eu vou resultar no minuendo, ok? Por hoje é só, pessoal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Então, é importante você dar uma olhadinha no livro didático. Tem vários problemas lá que vão lhe ajudar a compreender ainda mais essas noções. O que fazemos aqui é uma parte. Existem outras situações nas quais vão dar significado aos conceitos de adição e subtração. Então, até a próxima. Valeu!